Dois acontecimentos são importantes nesse processo: o Tribunal de Nuremberg e a criação da ONU. Em 1945, as principais potências que saíram vitoriosas da Segunda Guerra, ou seja, Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França, criaram um tribunal militar internacional para julgar os líderes e o regime da Alemanha nazista que saiu derrotada do conflito. Essa corte ficou conhecida como Tribunal de Nuremberg e trouxe grandes transformações para o direito internacional. Foi a partir de Nuremberg que a guerra passou a ser condenada. É também nessa corte que a palavra genocídio é citada pela primeira vez em um julgamento e onde surgem os conceitos de crime contra a paz e crimes contra a humanidade. Os debates de Nuremberg deram origem a dois novos ramos do direito internacional: o direito internacional humanitário e a proteção internacional dos direitos humanos. O direito internacional humanitário chega para garantir proteção às vítimas das guerras e condenar as violações aos direitos humanos. Um dos principais ramos é o direito de Genebra, que é baseado no trabalho da Cruz Vermelha. Já a proteção internacional dos direitos humanos estabelece a valorização do ser humano na sociedade internacional. O direito humanitário ele tem dois objetivos básicos, né? De um lado, proteger pessoas e bens, certas pessoas e certos bens em conflitos armados. E de outro lado, limitar meios e métodos de combate. Já os direitos humanos, você tem uma busca de dignidade humana em qualquer tempo, né? Em tempo de guerra ou tempo de paz, né? E trabalha dentro dessa dimensão com uma perspectiva mais ampliada, né? Você não está só preocupado com vítimas de efeitos de guerra, né? Você se preocupa com uma dimensão humana mais complexa. O segundo evento que marcou o sistema jurídico internacional, em 1945, foi a criação da Organização das Nações Unidas. A ONU também condena a guerra e defende a manutenção da paz e da segurança mundial. Praticamente todos os países fazem parte da ONU. O Brasil é membro fundador. Hoje, a ONU é a principal organização internacional no mundo. Ela tem patrocinado inúmeras conferências para a produção de normas jurídicas internacionais referentes aos mais variados temas, do direito do mar ao direito penal internacional. O sistema jurídico internacional do século XX assistiu à criação da Corte Internacional de Justiça. Nesse tribunal, os países resolvem suas divergências por meio do direito e não da guerra. Essa corte, que fica em Haia, na Holanda, é um dos principais organismos do sistema da ONU. Apesar da sua importância, os países não são obrigados a recorrer a esse tribunal. Algumas sentenças da corte já foram desconsideradas até pelos próprios países membros. De toda forma, esse tribunal tem um papel importante na busca de uma solução pacífica para as divergências entre os Estados. Ainda no século XX, o sistema jurídico internacional também foi marcado por um forte movimento de valorização dos direitos humanos. Em 1948, a ONU celebra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. De acordo com esse documento, todos os homens nascem livres, são iguais em dignidade e direitos e não podem ser discriminados por causa de raça, sexo, religião, nacionalidade ou ideologia. Apesar de sua importância política internacional, a declaração não é um tratado e, sendo assim, os países não são obrigados a cumpri-la. De qualquer maneira, a Declaração dos Direitos Humanos tem sido a base para a formulação de leis em todas as partes do mundo. Um exemplo são os direitos e garantias fundamentais contidos no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Há ainda sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. No continente americano, por exemplo, foram criadas a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Outros são os sistemas europeu e africano. Sem dúvida, a proteção aos direitos humanos se transformou num tema central da agenda internacional desse fim de século. Em 1989, foi apresentada à ONU uma proposta de criação de uma Corte Penal Internacional Permanente. Esse tribunal julgaria os indivíduos acusados de crimes de guerra contra a paz e a humanidade. A proposta foi aprovada em 1998,
durante uma conferência realizada em Roma, na Itália, por centenas de países, inclusive o Brasil. Nesse encontro nasceu o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, também chamado de Estatuto de Roma. Em 2002, o Estatuto entrou em vigor e iniciaram-se os trabalhos para o estabelecimento do Tribunal Penal Internacional. Essa nova corte sofre resistência por parte das grandes potências, como os Estados Unidos, a Rússia e a China, que não querem submeter seus cidadãos, acusados de crime de guerra contra a paz e contra a humanidade, a uma corte internacional. Para reforçar o que aprendemos hoje, conversamos com o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Antônio Augusto Cansado Trindade. Professor, na sua avaliação, o sistema jurídico internacional é adequado às necessidades do mundo hoje ou deveria ser transformado, alterado de alguma forma? O sistema jurídico internacional é imprescindível para a própria sobrevivência do gênero humano. Há um esforço muito grande no sentido de renová-lo, que se reflete no ciclo das grandes conferências mundiais recentemente realizadas sob os auspícios das Nações Unidas. Os documentos finais dessas conferências mundiais são de grande valor para uma avaliação das aspirações da humanidade. Para que o sistema internacional possa corresponder às expectativas da comunidade internacional e atender às necessidades do gênero humano, é fundamentalmente necessário que se proceda a uma reforma dessas estruturas, tanto do poder público dos Estados como dos organismos internacionais, para tornar possível a realização das metas plasmadas e consignadas nos documentos finais das conferências mundiais. Eu creio que o sistema jurídico internacional hoje, mais do que nunca, é necessário. Professor, quais são, então, os alicerces do sistema jurídico internacional? As bases nas quais se alicerça o sistema jurídico internacional hoje são, essencialmente, aquelas que estão consagradas nas cartas constitutivas dos organismos de vocação universal. São os princípios fundamentais que formam a própria estrutura do ordenamento jurídico internacional. A igualdade jurídica dos Estados, a autodeterminação dos povos, a solução pacífica de controvérsias internacionais, o dever de cooperação internacional. Eu atribuo uma importância fundamental aos princípios, porque sem esses princípios não há um sistema jurídico internacional. Há que se ater necessariamente a esses princípios, os que acabo de mencionar, para que o sistema jurídico internacional possa realizar os seus fins, entre os quais está a justiça, uma posição de destaque. E como é que o sistema jurídico internacional interfere diretamente com a vida dos países, dos estados, das pessoas? A grande maioria dos estados ainda não dispõe de mecanismos para assegurar a aplicabilidade direta das normas internacionais. Isto é lamentável porque se continua a pensar em termos de um mundo dividido em unidades soberanas e autossuficientes, o que não é o caso em nossos dias. É certo que alguns estados já dispõem de procedimentos e de mecanismos para assegurar, por exemplo, a aplicabilidade imediata e direta de normas de tratados de caráter humanitário, como são os tratados de proteção dos direitos humanos. Isso só poderia trazer benefícios para as populações, porquanto não existe mais essa compartimentalização clara entre ordem jurídica internacional e ordem jurídica interna como havia no passado. Hoje há uma interpenetração dessas duas ordens que se manifesta em várias áreas da atividade humana. Por exemplo? Por exemplo, no campo da integração, no campo da proteção ambiental, no campo da proteção dos direitos humanos. Em todas essas áreas, entre outras, o que ocorre hoje é uma constante interação, interpenetração da ordem internacional e da ordem interna para a realização dos fins últimos de todo o direito, seja o direito internacional, seja o direito interno, que é a realização do bem comum e a promoção e realização da justiça. Nesse contexto da sua explicação, professor, o senhor diria que a tendência ao unilateralismo que a gente tem observado dos Estados Unidos complica a situação? Sem dúvida que complica. Eu sou um ferrenho defensor do multilateralismo. Eu creio que fora do multilateralismo não há solução para os problemas internacionais. Eu creio que
todo jus internacionalista tem que defender o multilateralismo como o foro para a solução dos problemas internacionais. Eu me recordo, por exemplo, de leituras de pessoas que participaram da Conferência de São Francisco e que disseram em suas memórias que, naquele momento, havia resistência dos grandes poderes a que se mencionasse a palavra justiça, a que se mencionasse a expressão direito internacional na Carta das Nações Unidas. Não obstante, foram incluídas, à última hora, referências à justiça e ao direito internacional na Carta das Nações Unidas, nos artigos 1º e 2º. Então, no final, eu creio que sempre a consciência é mais forte do que a vontade. Qual é a avaliação que o senhor faz da inserção dos países latino-americanos ou sul-americanos no sistema jurídico internacional e, particularmente, o Brasil? Eu creio que os países latino-americanos têm dado uma contribuição extraordinária ao sistema jurídico internacional ao longo das décadas. As grandes doutrinas do direito internacional de cunho defensivo e de defesa da igualdade jurídica dos Estados têm emanado da consciência dos países da América Latina. Tenho tido, nessa meia década em que tenho presidido a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o privilégio de testemunhar isso. A América Latina sempre se caracterizou como um celeiro de ideias, de protagonistas importantes da doutrina do direito internacional. E nós estamos dispostos a levar isso adiante e a manter viva essa tradição latino-americana. Os países latino-americanos são os responsáveis pelo parágrafo 4º do artigo 2º da Carta das Nações Unidas, que é o princípio do não uso da força, que é o pilar básico da Carta das Nações Unidas. O sistema jurídico internacional, ainda que não se note prima facie, ele diz respeito ao cotidiano quando, por exemplo, se viaja, quando, por exemplo, se estabelece um contrato, dependendo do tipo de contrato, quando, por exemplo, se realiza uma investigação. Sempre há normas do direito internacional quando se casa, por exemplo, dependendo da nacionalidade do cônjuge. Quer dizer, para mim, o direito é um só. O direito internacional e o direito interno formam um todo jurídico. Eu acredito na unidade do direito. O direito internacional está muito mais presente no cotidiano de cada um do que se possa, prima facie, imaginar. Ainda que não se tenha consciência disso, eu creio que chegará um dia em que não mais se estudará o sistema jurídico internacional e o sistema jurídico interno como dois ordenamentos jurídicos estanques e separados. Eles estão interligados e o ritmo da vida contemporânea sugere que eles devam, daqui para frente, ser estudados dessa maneira. Professor, muito obrigado, então, pela entrevista. É com você, Ana Lu. Obrigada, Floriano. Por hoje é só. No próximo programa, vamos falar sobre o sistema econômico internacional. Até lá!